Gente, eu gostaria muito que nesse momento todos, absolutamente todos, abrissem os microfones, abrissem as câmeras e dessem um caloroso boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito bom. Boa aula. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Gente, que maravilha. Boa noite. Ótimo, já começamos muito bem, Bora. né? Já começamos bem demais. Olha que maravilha. Agora vocês podem fechar o microfone. Vocês são maravilhosos. É um prazer estar aqui. É muito bom poder falar para essa turma. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou Shirley. Meu nome é Shirley Teixeira, eu sou psicoterapeuta e nos próximos minutos nós vamos falar de forma séria e estruturada sobre caminhos, codependência química, comportamento, consequências e caminhos de recuperação. Eu espero que seja uma aula produtiva para todos. Eu estou em duas telas, às vezes eu vou ficar de ladinho para vocês, mas saibam que, mesmo de lado para vocês, vocês estão de frente para mim, no meu coração. Tá? Professora poeta. Só um momento, eu estou ajustando a minha tela. Professora, você não dá aula sem olhar para uma tela? Não dou aula. Por quê? Eu não quero esquecer nenhum detalhe. Então, eu tenho no meu roteiro todos os detalhes que eu não quero esquecer de passar para vocês. Né? Ah, a professora Shirley está lendo. Olha, eu sou detalhista. E assim sou eu, certo? Bom, me apresentando para vocês, mais uma vez, eu disse, sou Shirley, eu sou uma psicoterapeuta, atuo com programação neurolinguística, psicoterapia, drogadição, codependência, atendimentos terapêuticos e aconselhamento, e psicanálise clínica. Então, um pouquinho de tudo que eu tenho, né, eu trago hoje para vocês ver, né, da prática clínica da codependência química como famílias e codependência, certo? A codependência, ela é uma condição, não é uma doença. Como muito já foi dito no passado, ela é uma condição aprendida. E isso é preciso nós tomarmos consciência para sermos bons terapeutas, certo? Nem todos aqui vão atuar em clínica, mas todos vão atuar, né? E o que você vai levar dessa aula? Conceito claro de codependência química, como a codependência se manifesta na família do adicto, como aparece a codependência no próprio adicto em relação à família e amigos, principais consequências emocionais e psicopatológicas da codependência. Entendam que a codependência, ela é tão progressiva e potencialmente fatal, mas tratável. Ela não é incurável. Certo? Visão do caminho da recuperação, que são terapias e grupos de apoio. Eu cito aqui 3 grupos de apoio: Amor Exigente, Naranon e Família em Recuperação. Hoje, eu não estou aqui para ensinar
técnica de intervenção. O foco da codependência é a base teórica sólida. E isso já muda completamente a forma como você vai olhar para a família, para um adicto e muitas vezes para a sua própria história. E antes de começar, eu quero uma pergunta rápida. Vou fazer aqui uma pergunta rápida para vocês. E vou aí escutar 2, 3 de vocês. Quero escutar, sem timidez, certo? Quando você escuta a palavra codependência, o que vem na sua cabeça? Levanta a mão. Quem vai falar comigo? Ok. Vamos lá. Albert, fala comigo. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, eu estou passando, inclusive, numa fase, né, em tratamento, e o relacionamento que eu tenho com a minha família, olhando, né, assim, hoje, eu praticando um programa de 12 passos na minha vida, reconheço que a família é muito facilitadora, né, em algumas circunstâncias, que acabam me boicotando sem eles saberem que estão praticando isso. Hoje eu reconheço. Para mim, é difícil, em alguns momentos, abrir mão dessa facilitação e desse boicote, porque eu me acostumei com isso. É uma zona de conforto que me gera um prazer. Pô, se eu falar para eles irem no Amor de Gente, se eu falarem para eles ir no Naranon, eles vão tirar isso de mim. Então, eu estou passando numa fase, e reconheço que eles precisam também de ajuda. Né? Eu vejo tanto que eles são doentes, querendo controlar, às vezes, a minha vida, e às vezes eu me deixo ser controlado por eles e atrapalha isso nas minhas decisões, nesse cordão umbilical. Aí, já trouxe uma coisa importantíssima. Você não está entendendo o que a tua família codependente está tendo que enfrentar com a sua codependência. Então, talvez aqui vire algumas chaves, né? Aproveita a oportunidade, tá bom? Matheus, fala comigo rapidão. Boa noite, professora, boa noite a todos. Quando se fala a palavra codependência, imagino já algo que a pessoa ela vai para um estado, né, no qual ela fica, como é que eu posso dizer? Ela adoece, entre aspas, por algo que não é ela que o pratica, né? No caso, para o dependente químico, o adicto, a família fica codependente por conta da doença dele, né? Hoje eu sou coordenador geral numa instituição aqui em Brasília e eu vejo muito disso com as famílias. Na hora que eu sento para conversar e tenho o primeiro contato, eu já sei, entendeu? O que o irmão Albert falou aí tem razão nessa questão que a família, por conta dessa codependência, muitas vezes prende muito, entendeu? E traz informações, quando o paciente está em tratamento, eles trazem informações externas que não tem nada a ver, que não tem cabimento algum, entendeu? E fora a questão, entre aspas, digamos assim, uma perturbação, uma preocupância enorme de estar perguntando como que tá, é isso, aquilo, olha, ele não gosta disso, por aí vai. Então, existem várias vertentes no qual o codependente faz com o dependente e para ele mesmo, como questões físicas, né, e fisiológicas, que isso traz a doença, que a neurociência fala isso, né, que a gente fica doente mediante aos nossos pensamentos, mediante ao que a gente pratica. Internaliza, né? Internaliza e pratica. Perfeito, Matheus. Obrigado. Eu vou falar com o Eduardo.
Boa noite. Boa noite. Para ser assim, bem objetivo, a codependência é um transtorno, né, comportamental também, emocional, que a pessoa tem sobre outra, né? Tipo, querendo ter um controle obsessivo, e ela Compulsivo termina até compulsivo, obsessivo, né? também. Termina até se esquecendo de si próprio, né? Deixa de se cuidar para estar cuidando do próximo, ligando, procurando saber, e estar ali em cima. Enfim, é um transtorno também comportamental, emocional, e ela até esquece dela própria para estar cuidando dos outros. Tamo junto. Perfeito. Eu vou falar com o Gustavo e depois, pessoal, eu vou continuar com a aula, tá? E eu vou dar outros espaços para vocês falarem, ok? Tudo bem? Gustavo, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite a todos os colegas, professores aí. Sempre que se fala dessa codependência, na minha cabeça vem como uma analogia do fumante passivo, né? Onde ele adquire É porque eu fico nervoso contigo, neguinha. quem usa. Meu Deus, viram? Só um minuto, o Gustavo. Tem alguém com o microfone aberto? Eu não estou conseguindo te ouvir. Agora sim, pode falar, desculpa. Tá. Então, eu traçava um paralelo entre a codependência e a questão do fumante de cigarro passivo, né, que adquire quase que os mesmos sintomas do cara que usa, e eu vejo que existe uma dificuldade muito grande também de convencimento. Para convencer o adicto da dependência já é difícil. E para convencer a família de que ela é codependente é tão difícil quanto, né? Porque muitos dizem assim, mas é ele que usou, por que eu tenho que ir no Naranon, por que eu tenho que ir no namoro exigente, né? E isso, às vezes, dificulta bastante o tratamento, já que a família é um dos pilares da recuperação aí do dependente. Então, ótimo. O que você trouxe foi ótimo. Ótimo. Vocês todos que falaram foram excelentes. Agora, presta atenção. A família está adoecida. Lógico que ela vai perguntar por que eu tenho. Lógico que ela vai questionar. Mas aqui eu estou falando com pessoas que estão se formando em terapeutas, certo? E vocês precisam entender muito bem essa base teórica que eu estou passando hoje. Por quê? Porque vocês vão encarar isso diversas vezes e diversas vezes, certo? Vamos lá. Depois eu abro mais espaço para vocês falarem, tá bom? O que é codependência química? Né? Muita gente confunde muito codependência com amar demais, cuidar demais, ser boa demais. Clinicamente, não é isso. A definição é o que vamos usar. Essa definição é a seguinte: codependência química é um padrão de relacionamento adoecido no contexto da dependência química. Olha os pontos desse slide. Com atenção. A pessoa passa a viver em função do outro e da doença do outro. A vida inteira gira em torno do uso, da recaída e da crise. Agenda, humor, sono, dinheiro, tudo passa pelo estado do adicto. Perde a referência de si mesma. Tenta controlar, salvar, proteger a qualquer custo. A pergunta deixa de ser o que é bom para mim e vira como eu faço para ele não usar? Como eu faço para não ter mais uma vergonha na vida? Família assume a responsabilidade
que não são suas. Paga dívidas, cobre faltas, mente para proteger, carrega desculpas que não são delas. E aí vem uma frase central desse slide. Não é amor demais. É amor sem limite e sem cuidado. Não é uma virtude exagerada. É falta de limite. É um amor que esquece de incluir a própria pessoa. E esse fechamento do slide é fundamental. É um comportamento aprendido. Codependência não é um defeito de caráter. Então, não é fraqueza, não é falta de fé, não é gostar de sofrer, é um padrão aprendido, muitas vezes, desde a infância. Só que o lado bom de tudo isso é que pode ser desaprendido e transformado. Porque o cérebro tem neuroplasticidade. Faz sentido para vocês? Para quem fez sentido, levanta e abaixa a mão. Para ninguém. Não fez sentido para ninguém o que eu falei? Então, fala para mim. Eu preciso repetir? Para mim, não. Para mim fez sentido. Para nós aqui também não. Tudo ok, professor? Ótimo. Estão conseguindo me ouvir Fez aí? sentido para vocês é porque vocês estão conseguindo captar a mensagem. Certo? Então, por favor, vamos fechar os microfones de novo, que por um minuto eu fiquei bem preocupada. Bem preocupada mesmo. Bom, vamos lá. Família codependente e comportamentos. Certo? Estamos no bloco 3 agora. Prestem atenção. Como a codependência aparece na família do dependente químico. Na família. Enquanto eu falo, observa se você reconhece esse comportamento em famílias que você atende, ou talvez na sua própria história, na sua própria família. Primeiro, controle excessivo. Vigilância, checar celular, ameaçar. E ameaças também que elas fazem e não cumprem. Tipo assim, aqui você não entra mais. No dia seguinte você está linda e bela dormindo na tua cama. Faz sentido que muitos fazem isso? Porque a família aceita? É aquela mãe, pai, companheiros que viram investigadores. Olha bolso, roupa, cheiro, celular, horário. Faz ameaças. Se você usar de novo, você sai de casa. Se beber, eu termino. Mas na prática, não sustenta nada do que ameaçou. Esse controle nasce do medo que a pessoa tem, mas esgota quem controla. E não trata nem um pouco a dependência química como deve ser tratada. Segundo, superproteção e resgate. Pagar as dívidas, encobrir as falhas, evitar consequências. É o famoso apagador de incêndio.
o pai bombeiro, a mãe bombeira. A família corre atrás, limpa, cobre, apaga. E intenção é boa. Evitar o pior. A intenção é boa. O efeito real que a família acaba gerando é a proteção da doença e não da pessoa adicta. Terceiro, negação e minimização. Como é isso, Shirley? Ah, não é tão grave assim. É só uma fase que meu filho está passando. Pelo menos ele não está na rua. Está usando dentro de casa. A negação é um mecanismo de defesa para suportar a dor. A família não nega porque é maluca. Ela nega para suportar a dor. Mas enquanto nega, não busca ajuda, o quadro vai avançando. Tanto da dependência química como da codependência. O quarto item, o autoabandono. Codependente, ele esquece de si. Ele perde a saúde perde a vida, perde o sono, perde o lazer, não tem mais vida social. A vida vira plantão 24 horas. Consulta médica fica sempre para depois, na vida de um codependente. Lazer, esquece. Amizade, elas vão sendo deixadas de lado por vergonha. A pessoa começa a existir só como quem cuida do adicto. O quinto item, culpa e falta de limites. Família sente-se responsável pelo uso do adicto. Tolera o abuso, tolera o desrespeito. Usa frases como, ele usa por minha causa. Se eu tivesse sido uma mãe melhor, isso não teria acontecido com meu filho. Essa culpa gera dificuldade enorme no codependente em dizer não para o adicto. A família passa a tolerar gritos, humilhação, agressão, com medo de piorar a situação. Mas isso é toda codependência em ação. Não é amor saudável, é um amor adoecido que precisa de ser cuidado, de ser tratado. Fez sentido para vocês o comportamento da família codependente? Sim, fez sentido. Que bom. Quem concorda, é só levantar a mão e abaixar que eu vou saber. Faz sentido, sim. Ótimo. Muito bom. Então, agora, a gente vai para o próximo bloco. Anotem, viu? Anotem, sejam espertos. Não sejam bobos de não tomar nota. Codependência do adicto. Vamos falar de uma coisa que ninguém acha que acontece, mas acontece muito. Todo adicto é codependente também. Codependência do próprio adicto, a gente fala muito, muito, muito da família codependente. Mas o adicto também é profundamente codependente em muitos e muitos casos.
Olha lá para esse slide. Não é só a dependência de substância. O adicto, ele desenvolve uma dependência emocional e funcional da família, que ele consegue manipular falando, sem vocês eu não consigo. Se você não me ajudar, não vai ter jeito. Não é só a substância. O adicto também, dentro da dependência emocional, ele manipula os familiares. Eu preciso da sua ajuda. Sem você eu não consigo. Principalmente cônjuges usam muito isso. Olha como se transfere da dependência química, da manipulação, para a codependência do adicto. Quem quer falar? Gustavo, eu tenho uma pergunta, posso fazer? Ah. Na verdade, referente ao slide anterior que a senhora colocou, ali, da dependência da família em si, porque eu queria compreender um pouco melhor em relação ao seguinte, essa codependência, tem níveis de codependência, por exemplo, tem alguns itens lá de supervigilância, abandono próprio, e eu vejo que algumas dessas situações, elas são feitas, às vezes, por uma família que não conhece nada de tratamento e age dessa maneira, e depois que, por muito tempo, ela passa a agir de outra maneira. Então, existem níveis de codependência ou algumas dessas ações que as famílias fazem, elas podem fazer sem ser codependentes? Tem níveis de codependência e tem vários outros tipos de codependência, tá? Mas estamos falando de uma codependência hoje muito específica. Que também existe nível, mas é loucura total, gente. Vocês não estão entendendo. Calma aí. Vocês vão entender. No final, eu vou passar a aula toda agora, e no final eu abro para a gente conversar um pouco. Beleza? Para vocês tirarem umas dúvidas e tal. E aí eu vou contar para vocês como é nível loucura. É nível hard. Tá bom? Tudo bem? Melhor assim. Vamos continuar a matéria para que vocês a peguem e depois a gente discuta. Ok? Então, vamos continuar aqui, falando da codependência do adicto agora. Prestem atenção. Expectativa de que a família resolva tudo por ele. O Albert, no início, ele falou mais ou menos sobre isso. O adicto espera que alguém sempre resolva. Documento, tratamento, dívida, briga. Ele não se vê como responsável direto pela própria vida. E aí vem a manipulação afetiva que o adicto faz. Muitas vezes, até de forma inconsciente. Se vocês brigar comigo, eu uso. Se você me deixar, eu recaio. A família cheia de culpa e medo cede. Por quê? Medo de briga, medo de perder. E isso mantém a dinâmica da dependência química e da codependência funcionando. Forever. Outro fato, que o adicto também entra na codependência do adicto. Dependência financeira e estrutural. Alguém sempre sustenta, sempre paga o prejuízo, sempre dá um jeitinho. Relações com parceiros e amigos baseados no uso e no alívio imediato, sem vínculo saudável nenhum, só vínculo de adicção.
Relações destruídas, sem nenhum vínculo saudável. Outra coisa, relações construídas em torno da droga. Ah, eu vou com ele no rolê. Ah, ali eu me alivio. Relação construída em torno da droga não é projeto de vida. É parceria sem crescimento. Quais são os evites? Pessoas, hábitos e lugares. E porque o adicto sempre acaba voltando em pessoas, hábitos e lugares? Codependência. O adicto não é só o alvo da codependência da família, não. Ele também é codependente dessas relações. Emocionalmente, financeiramente ou afetivamente. Fez sentido para vocês como um adicto também tem a sua pitada de codependência? Então, tem a sua pitada de codependência. E agora, eu quero falar um pouquinho sobre as consequências emocionais e as psicopatologias que abrangem profundamente os codependentes. Profundamente. E isso é muito triste. Por quê? São consequências. Aqui nós estamos falando de adoecimento real na família. Na família e muitas vezes até no adicto. Por quê? Ansiedade, o estado de alerta constante, o medo de receber uma ligação com notícia ruim. A pessoa codependente vive em prontidão. Qualquer mensagem, qualquer ligação já avisa e dispara o medo. O corpo fica em tensão tão constante, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Outra psicopatologia muito despertada em codependentes químicos é a depressão, a impotência, a desesperança, a perda de prazer, a sensação de vazio. Depois de tantas e tantas tentativas frustradas de ajudar, vem o pensamento, não adianta, eu não dou conta. E a pessoa vai perdendo o interesse, pelo qual antes dava prazer, se sente muito cansada, um cansaço profundo, emocional. Outra psicopatologia que permeia a codependência, o estresse crônico, os traumas, convivências com brigas, crises, overdoses, violência, anos vivendo em clima de guerra, geram sintomas muito parecidos com traumas, que é a hipervigilância, pesadelos, sustos exagerados, dificuldade de relaxar. Outra coisa muito louca é a somatização. Somatização, dores crônicas, problemas gastrointestinais, insônia, pressão alta. Por quê? A pessoa nunca teve nada disso, mas o corpo começa a falar.
o que o codependente não está conseguindo elaborar emocionalmente. A codependência não permite essa elaboração consciente. Dores, sintomas físicos. As doenças aparecem como expressão de uma tensão contínua. Vocês sabem o que é psicossomática? É quando o seu psicológico gera uma doença em você. Seu psicológico, ele é tão potente, o seu cérebro é tão potente, que de tanto você prender a fala, prender o grito, prender o choro, o seu cérebro fala assim, isso precisa ser mostrado de alguma forma, e transforma em uma doença. Por exemplo, pressão alta. A pessoa sempre teve a vida inteira pressão baixa, mas passou a ter pressão alta. Nunca teve problema nenhum de estômago, mas passou a ter problemas de estômago. Isso é psicossomática. Isso é somatização. Também tem o comprometimento da identidade. O dependente não sabe mais quem é, sem ser o cuidador e o salvador do adicto. A pessoa define assim, quem é você? Eu sou mãe de fulano, sou quem cuida dele. Enterra todos os projetos pessoais, os sonhos, os desejos, e vão ficar ao lado do adicto até desaparecer. O risco de autoagressão, de pensamentos suicidas, em alguns casos, é grande. O quadro é mais grave ainda. Onde o codependente, desespero, esgotamento, pode levar a pensamentos suicidas, vontade de sumir, de acabar com a própria dor, a qualquer custo. Nesse caso, é fundamental a gente perceber a família do nosso paciente, que ela precisa se tratar. Ela necessita de tratamento. E esse tratamento não é impossível. Nem um pouco. Como eu disse no começo dessa aula, às 19 horas e poucos minutos, a doença, ela é progressiva e potencialmente fatal. Mas olha só, essa é a gravidade da codependência. Se não tratar a codependência, ela tende a piorar com o tempo. O que mata não é a codependência. O que mata são as psicopatologias. O que mata uma mãe, um pai, uma esposa, um esposo, são as psicopatologias e não a codependência. Não é algo que dá para passar sozinho. A pessoa aumentar a tolerância dela a abuso, a violência, a humilhação, situações que seriam inaceitáveis, vão sendo normalizadas. Tá tudo certo. Ah, ele me bateu, mas tá tudo certo. Me xingou, me destruiu como esposa, mas tá tudo bem, eu amo ele. Esse é o codependente. Principalmente o codependente de um dependente químico.
leva o codependente a extremo autoabandono, extremo adoecimento físico e mental, muito grave. A pessoa vai se abandonando em todos os níveis, físico, emocional, social e espiritual. Pode contribuir para acidentes, doenças graves, é eminente o risco de suicídio por conta do estresse crônico, da depressão, doenças cardiovasculares. O corpo e a mente pagam um preço muito alto para os codependentes. Então, quem é adicto aqui, começa a pensar agora no seu pai, na sua mãe, na sua esposa. Não é só um jeito de ser. É um padrão que pode destruir a vida das famílias. E não se trata de droga. A codependência não é um traço de personalidade. Não é, o jeitinho. É um padrão de adoecimento que necessita de ser tratado como algo muito sério. Quantas vezes eu vou em clínicas e vejo os adictos conversando e falam, minha mãe é muito codependente, codependente. Eu já escutei isso da minha filha, adicta em recuperação. Mas a dependência química, ela é incurável, progressiva e fatal. O lado positivo da codependência é que ela não é incurável. E bons terapeutas vão terapeutizar a família do dependente químico, orientando dentro do parâmetro, dentro do conhecimento. Não é incurável. Codependência, ela é uma doença curável? Sim, porque ela não é uma doença. Volto a repetir. A codependência é séria, ela pode ser progressiva, ela pode ser potencialmente fatal, mas ela é curável. Por quê? Porque ele é um comportamento adquirido e aprendido em ambientes adoecidos. Só um momento. Ninguém nasce codependente, tá? Ninguém nasce codependente. A pessoa se adapta ao contexto de abandono, se adapta ao contexto de violência, se adapta ao contexto de alcoolismo, à inversão de papéis familiares. Tudo isso que ela aprendeu e se adaptou, tudo que é aprendido pode ser desaprendido através da neuroplasticidade, é transformado. Se foi aprendido, pode ser revisto, questionado e reprogramado. Recuperação passa por consciência do padrão, reconhecer que eu sou codependente, nomear é o primeiro passo, que é o reconhecimento. Existe psicoterapia para isso.
existe reconstrução de limites saudáveis e da própria identidade para isso. E isso é essencial. É essencial. Olhem aqui. Caminhos da recuperação para um codependente, tá? Importantíssimo isso. Grupos de apoio, né? E como eu falei, psicoterapia. Para quê? Para trabalhar culpa, medo, vergonha, controle e autoabandono. Aprender a colocar limites sem abandonar o amor. O codependente necessita dessa reprogramação. Os grupos de apoio. Outros grupos, muitos outros. Né? O que esses grupos oferecem? Para o codependente, ele descobre que não está sozinho, aprende sobre a dependência química e a codependência, fortalece a capacidade de dizer não e de se cuidar. Isso passa a fazer sentido para vocês? Ou não? A mudança acontece. Um limite de cada vez, um dia de cada vez. Não é mágica. Não é do dia para o outro. É um processo. Assim como para o dependente químico, é um processo. A recuperação do codependente e do dependente químico necessita desse processo. Deu para entender o que conversamos até então? Que bom. Que bom. Agora, é o seguinte. Vou permitir que vocês façam perguntas, tá? Vou tentar responder e elucidar para vocês algumas situações, ok? Para que vocês entendam melhor do que eu estou falando. Vou tentar com alguns exemplos, algumas coisas. Por favor, falem devagar para que eu possa entender cada um. Eu quero poder compreender, tá? Ok? Matheus, vamos lá. Boa noite mais uma vez, professora. Quando eu quero só tocar no assunto, e também que a senhora, por favor, me dê uma clareada melhor, em relação à codependência do adicto. Porque mesmo em um processo, por exemplo, em um contexto de internação, né, compulsória, por exemplo, o adicto ele já se torna codependente da família para inúmeras coisas, entendeu? Existem aqueles que aderem ao tratamento mais rápido, existem aqueles que não aderem. Enquanto eles não aderem ao tratamento mais rápido, aí eles praticam essa manipulação afetiva para conseguir aí para ter questão de objetos, seja cigarro, seja chocolate. Eu mesmo acompanhando ligações com a família dos pacientes, dos meus pacientes aqui, eu observo muito isso, entendeu? Então, essa codependência do adicto é quase que indiretamente para algumas coisas, porque tá aqui dentro, ele vai precisar de uma estrutura, ele vai precisar de um financeiro, e isso eu falo que a maioria dos dependentes químicos, quando chegam nesse estado de internação, né, a grande maioria dos estados é aqueles bem deplorável, que já vendeu carro, que já vendeu moto, que destruiu uma casa, e por aí vai. Então, Matheus, veja bem, a codependência do adicto, ela é muito indireta e inconsciente. Tanto que isso tudo que a gente conversou agora, a gente, olhando para o adicto, chama de manipulação. Não vê como codependência, né? A gente vê como manipulação. Mas você vê que, indiretamente, é uma codependência afetiva mesmo. Ele está
buscando por afeto, da forma errada. Né? Ele está fazendo a busca por afeto da forma errada. Em vez de ser honesto, falar, olha, tá difícil aqui para mim, né? Hoje tá difícil aqui para mim, mas amanhã é outro dia. Não, ele quer encarar todo dia como o mesmo dia. Ele, até o adicto entender a consistência da frase só por hoje, leva tempo. Exato. Tá? Agora, a consistência dessa frase, como nós, como terapeutas, temos que colocar ela na vida dessas famílias. Para que a família também viva só por hoje, do jeito dela, dentro da codependência dela. Por quê? Se a família... Gente, isso é muito incisivo que eu vou falar, tá? Se a família busca tratamento, tá? Tem a tendência de fazer o tratamento do adicto dar certo. Tem a tendência. Não estou falando que todo mundo acerta no primeiro, não, né? Mas a realidade é essa. Quando a família se corrige da codependência dela, o tratamento do adicto, ele é mais empurrado para a realidade. Que é o que o adicto necessita. Viver a realidade. Só o dia de hoje. Perfeito? Perfeito, Uma obrigado. dúvida? Não, obrigado. Por nada, Obrigado. Deus, por nada. Quem está aí no grupo CT Giliard quer perguntar? Pode perguntar. Shirley, boa noite. Nós somos aqui do Grupo Giliard, meu nome é Rafael, e já tem alguns anos, né? Na verdade, eu queria trazer um relato de trabalhos com dependência química. Uma vez me deparei com uma mãe que ela foi até o ponto de venda de droga, ela foi até a biqueira e negociou com os traficantes com medo de que eles matassem o filho dela. E nessa negociação, ela falou que ela preferia ela mesma dar a droga para ele de forma controlada para que ele não morresse. Então, assim, eu te confesso que, porque como foi falado aqui no curso, essa condição de privação, de detetive, de não deixar a pessoa usar, de acompanhar para sair, de ligar toda hora, é até mais comum e tá mais dentro do contexto da realidade da dependência, da codependência. Não tá, querido, não tá. Vou te falar a verdade. Quando eu falei para tu quando eu falei, gente, peraí, que o bagulho é louco. É louco mesmo. É louco mesmo. A capa de salvador do codependente é tão extensa que ele acha que ele prefere morrer no lugar do filho. Sim. Ele acha que ele vai controlar o uso do filho. Ele acha que ele vai negociar com a biqueira e que nunca mais vai aparecer um traficante ali. Ela se tornou a própria traficante do filho dela. Exatamente. É um ponto, um grau da doença que, quando eu digo assim, quando eu me deparei, eu assustei, eu precisei processar isso depois, né? E até entender melhor essa situação, mas eu te confesso que quando eu me deparei, era uma face da codependência a qual eu ainda não tinha visto. Tem que chegar nesse grau e nesse nível, né? Agora, só uma outra dúvida, é porque, assim, você colocou, professor Shirley, foi colocado no seguinte, que quando o codependente se trata, que facilita o tratamento do dependente químico, que essa correção da postura familiar pode ajudar, né? Isso aí, obviamente, com certeza, ajudar no auxílio da recuperação do dependente químico. Mas hoje, o que eu percebo, aí já é uma ótica minha, a informação da codependência, ela é menor do que a da dependência química.
Então, normalmente, o próprio adicto tenta influenciar a família a aprender sobre o problema, a entender sobre a codependência, porque, às vezes, ele se sente também sufocado demais, e ele busca levar esse conhecimento à família, mas nem sempre, eu acredito que tem êxito, né? A família aceita. Ela insiste em ficar nessa condição, com essas amarras. Então, o adicto em recuperação, que percebe que está sendo sufocado pela codependência, ele tem várias alternativas também. Por que não? Se você vira o autônomo da tua vida, cara, vai viver. Pare você de ser um codependente da sua família. Se a sua família te adoece, não é perto dela que você vai viver sóbrio. Esse é o trabalho do adicto. Agora, vocês aí, como terapeutas, vocês têm que orientar essas famílias. Vocês têm que ser incisivos. Necessita tratamento. Porque se vocês cuidarem, lógico, vocês vão cuidar do adicto, mas abandonarem a família, vocês vão ter adictos retornando em breve, recaídas em breve. É para isso que vocês trabalham? Não. Eu não trabalho para isso. Eu trabalho para ver meu paciente sair da minha vida. Sabe, entendeu? Para mim poder conseguir encontrar meu paciente na festa de Natal e a gente brindar com Coca-Cola feliz. Mas eu oriento a família do paciente. Eu tenho pacientes que estão internados e eu faço a ligação com eles, a família não mais. Porque a família entrou em recuperação. A família fala, não, eu não quero falar com ele. Pode falar, Shirley. Traz todos os recados, depois a gente conversa. Olha aí como a coisa vai mudando. Como codependente tratado. Como codependente que aceita. Manda eles assistir reunião. Manda assistir reunião. Fala, quem é o Charleston que está aí? Charleston, fala, querido. Boa noite. Boa noite. Então, assim, pelo que eu pude entender aqui, na maioria das vezes, eu acho que a forma que eu estou trabalhando aqui, então, ela não tá sendo certa, porque o atendimento, a família aqui é muito precário, sabe? A gente só faz o atendimento mesmo com acolhido. Tanto que a visita nossa não é assistida, então eu não tenho contato com a família. O Charleston, a visita, ela precisa ser assistida exatamente para que o terapeuta da clínica sinta a evolução do paciente dele, certo? E eu aconselharia, tá? É só uma sugestão, não é um conselho, não. Esquece. É uma sugestão da Shirley. Melhor coisa que um terapeuta em adicção pode fazer. Fazer uma reunião por mês, ao menos, com a família. Como vocês estão se sentindo? Como vocês estão se cuidando? Como vocês estão buscando ajuda para a família? Para o seu filho nunca mais retornar para cá? O que vocês estão fazendo por vocês? Verdade. A maioria das vezes que eu falo com mães aqui, as mães só querem saber, e aí, já posso tirar? Já está pronto? Então, assim, eu já percebi isso, né? Então, estou conversando com o proprietário aqui da unidade para a gente propor uma reunião, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, com os familiares, porque a família está totalmente adoecida. Eu trabalho com 62 acolhidos, e que a clínica ela é involuntária. Só que a família é mais doente. Aí a hora que o cara começa a ficar bom, eles querem tirar. A família é mais doente por quê? Porque a família não tem orientação, a família acredita em cura.
Eles não entendem que é uma doença que mata a adicção. Eles não entendem que a adicção mata. Com certeza mata, né? De várias formas. Entendeu? Eles não entendem isso. O familiar adoecido não tem essa visão. Hoje em dia, eu faço trabalho, eu tenho um grupo de codependentes e alguns adictos em recuperação participam também. Se eu não me engano, o Elton participou semana passada da reunião Família em Recuperação. Ela é totalmente voltada para a psicoeducação do codependente. Totalmente voltada para isso. Ela fala do adicto? Sim. Ela explica a doença da adicção, ela mostra a doença da adicção. Então, esse é o meu trabalho. Porque se eu não faço isso, provavelmente eu vou ter várias pessoas voltando para a clínica. E é o que mais acontece. Aí é o que eu falo, né? A gente trabalha para isso? Não. A gente quer recuperação. Que o resultado é bem vergonhoso, né? Porque eu tive 1 ano de trabalho, eu tive 14 reincidentes. Então, agora, você trabalhou muito bem no teu adicto, mas você não trabalhou muito bem na tua família. E aí, o que tem que fazer? Reunião, tem que mandar frequentar reunião, pedir para que frequentem reunião de amor exigente, que exige lá o certificadozinho, sabe? Manda para a gente também, a gente acolhe, entendeu? Tá tudo bem. O importante é orientar que a família precisa de ajuda, tá bom? Obrigado. Vamos parar com essa incidência, em nome de Deus. Amém, obrigado. Nada. Gustavo é meu xará de sobrenome. Gustavo, tá aí? Oi, tudo bem. Tô sim. Aí, meu xará de sobrenome. Vamos voltar lá na tua pergunta? Ou tem outra? Tá. Não, na verdade, é aquela mesma, né? Que eu gostaria de compreender essa questão. Se tem níveis de codependência, né? E se, quando que eu começo a considerar uma família codependente, será com todos esses sintomas? Eu não sei se sintomas seria o termo correto, né? A família, você quer ver uma família codependente? Ela levou o filho na internação, no dia seguinte ligou perguntando se ele está bem. Já é codependente. Entendeu? Gente, quando a gente pega um acolhido para dentro do local de trabalho, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando essa família fala tchau para o filho é orientar, procurem um grupo para que vocês se fortaleçam, para que vocês entendam o que é, olha bem, entendam o que é a doença do filho de vocês. Eu não estou falando para entender a sua doença, né? Eu não falei da codependência. Mas para que você entenda o que é a doença do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, para que ele saia daqui e não volte mais. Faz sentido para você, Gustavo? Não, sim, faz sentido. Eu só ainda não consigo entender Peraí, Gustavo. Eu vou de cama, cara. Consegui achar aqui quem era. Desculpa, Gustavo. Ixi, hoje está demais, hein? Sempre quando o Gustavo fala, alguém fala junto. Pois é, tô com bullying comigo, né? Então, o grau de codependência, para a gente entender que existem graus de codependência, existe o codependente e o maluco. Acabou. O codependente é aquele que aceita que tem
um problema em relação à forma de impor limites, aceitou. E o maluco, que acha que é impossível eu dizer não para o meu filho. É impossível eu não dar um sapato para o meu filho, é meu filho. Gente, hoje em dia nós terapeutas, trabalhamos com desligamento emocional para famílias codependentes. Desligamento emocional não é abandonar um adicto. É você saber o poder, a importância da frase, eu te amo, mas eu não aceito o que você faz. Entendeu? Essa é uma frase bem típica da bolha de gente, né? Você entendeu? É duas fases, só duas fases. É aquele codependente que aceita que precisa se tratar e conhecer a adicção, e aquele que quer continuar na doideira, né? De não entender que quando um adicto retorna para casa, ele precisa do quê? De normas, regras e uma família estruturada para manter a sobriedade. Por isso que eu falo da importância. Acolher o adicto, orienta a família. Orienta a família. Olha, procura uma terapia para vocês, procurem grupos de apoio. Tá aqui, eu tenho esse para te oferecer. Porque senão, todo pai que leva um filho para uma clínica na primeira internação é maluco. Ele já fez de tudo. Mas tudo que ele fez também fez muita coisa errada. Ele facilitou, ele permitiu, ele aceitou. E isso não se chama limites, não é verdade? Se chama codependência. Só mais uma pergunta, professora, desculpa interromper novamente. É uma dúvida. Seria recomendável, por exemplo, não dar a alta para o acolhido até que a família consiga ter um certo nível de lucidez, digamos assim? A lei não permite. A lei não permite. Mesmo sabendo tecnicamente que isso não seria saudável. Mesmo assim, a lei não permite. O acolhido só pode ficar numa casa de recuperação se eu não me engano agora, a lei está falando até 9 meses. Não pode nem mais 1 ano, tá? Então, a gente não pode vetar. Mas a clínica pode ter várias estratégias de fazer com que a família se trate. Mesmo que a família não fale nada numa reunião, que ela escute, um dia vai fazer efeito. Nós vivemos pela fé. Todo terapeuta vive pela fé, tá? Não tem como ser diferente, não. Entendeu? Obrigado, professor. Por nada. Lucas, fala comigo. Professora Shirley, eu fiquei muito identificado com muitas falas que você trouxe, assim, pela minha experiência em outras áreas na psicologia. Eu sou psicólogo recém-formado, entrei no contexto das comunidades terapêuticas recentemente, mas muito do que se tem visto sobre codependência, que eu vejo na prática e tanto na aula da senhora, isso é um padrão muito forte em outras áreas da psicologia. Às vezes eu sinto que talvez antes do início de um tratamento, ainda mais se o transtorno não exige um cuidado com risco de vida ou coisas assim, deveria ser uma psicoeducação intensiva com família. Então, já vi casos, atendimentos com crianças autistas, que a clínica teve um protocolo que o familiar, algum deles que tenha convivência com a criança, tem que estar presente durante a sessão. Ou seja, tem que ter o conhecimento sobre como o próprio comportamento afeta o indivíduo que está em tratamento. Então, uma dica que talvez eu teria para o Gustavo, né, não é um conselho, quem sou eu para dar um conselho, mas talvez uma dica
seria estratificar a codependência em comportamentos menores. Então, pensa quais comportamentos do sujeito são para encobrir o uso, quais comportamentos do sujeito são para fugir de uma própria ansiedade sua perante um sofrimento com relação ao parente. Ou seja, às vezes o comportamento é uma esquiva, é quase um toque, né? Então, é um comportamento compulsivo para reduzir uma ansiedade de uma tragédia, de uma overdose, ou algo pior. Então, eu acho que eu estou, por enquanto, nesse processo de desenvolver um trabalho de psicoeducação com as famílias, mas eu acho isso fundamental. Essa, para mim, é o centro de tudo que eu estou estudando sobre transtorno por uso de substância, que é a preparação do ambiente pós-alta, né? Após a saída da comunidade terapêutica, é fundamental. Uma coisa importante, Lucas, não adianta você falar para a família procurar um terapeuta, tá? Você tem que falar para a família que você está ali intencionando que eles precisam procurar um terapeuta especialista em codependência, tá? Porque você acabou de fazer sua formação de psicologia, não foi? Sim. Fala para mim, quantos por cento do povo aí se especializa em codependência química? Zero. Menos de 10, talvez nem 5%. Zero, porque a codependência química, dentro da psicologia, não é uma matéria tão profunda. Tem muita coisa, né? E aí, o que a psicologia fez? Não, isso daqui não precisa de profundidade. Tá vendo? Você tá aqui tentando fazer o teu extra para se melhorar. Não é real? Então, gente, saibam também intencionar direito as famílias. Vocês podem fazer um curso de especialidade em codependência. Prestem atenção nisso. Isso é muito necessário, gente. Eduardo, vamos falar. Lucas, adorei a tua fala. Foi perfeita. Eduardo, pode falar, querido. Boa noite, novamente. Eu queria, primeiro, agradecer, né, pela aula. Além de ser uma aula, está sendo muito terapêutico para mim também. E só como registro, eu tive 3 internações e todas as vezes que eu saía, eu fazia um tratamento bem sucedido, mas aí eu voltava para este ambiente conturbado e a codependência da minha mãe comigo me adoecia completamente e eu codependente da codependência dela. Então, depois da minha última internação, o adicto ele não gosta de ter responsabilidade, né? Ele some das suas responsabilidades. Então, minha vida eu só consegui colocar minha vida para frente, só consegui progredir na vida quando eu assumi essa responsabilidade de dizer, chega, saí da casa da minha mãe, arrumei um local para morar, né? Assumi o que eu tinha de assumir, que é todo ser humano responsável tem que assumir, né, suas compras, suas dívidas, seu aluguel, sua prestação de casa. Então, a partir desse momento que eu consegui me libertar dessa codependência, que fluiu a minha vida. Você viu? É bem um exemplo que eu dei, né? Pô, você conseguiu tua sobriedade, tua autonomia. Tu tá vendo que a tua família não quer te tratar e tá te embarreirando? Qual é a tua, cara? É pegar teu ombro. E automaticamente eu dizia para mim mesmo, minha mãe nunca vai mudar. Mas hoje eu consigo ver até mudanças nela, no comportamento dela. Porque fez bem tanto para mim quanto para ela a saída da casa dela. Tá vendo? Melhorou a convivência, não melhorou? Demais. Então, gente, o que aconteceu? Você... Obrigadão. Eu que agradeço, Eduardo. Lindo relato. Você
conseguiu entender a situação da sua família e você mesmo fez o seu desligamento emocional com amor. Você abandonou tua mãe? Não. Mas Negativo. se distanciou e melhorou o relacionamento, não foi? Eu fui viver e automaticamente também deixei ela viver. Né? Então, é sobre isso. Teve aqui a Adriana, que falou aqui comigo no chat, ela está falando que ela é uma codependente, né? Ela entendeu agora. O que eu te recomendo fazer, Adriana, busque o seu grupo de recuperação, busque o Amor Exigente, o Narnon, ou Família em Recuperação. Eu posso depois passar para vocês como entrar no grupo do WhatsApp para você participar e faça terapia. Faça terapia para que você consiga, né, tirar seu filho de voltar à estaca zero. E se isso não for suficiente, que seja feito um desligamento emocional com amor, com afeto, com carinho. Muitos desligamentos emocionais, nem o filho sai de casa. Mas a mãe e o pai conseguem fazer esse desligamento. Deixa de ser responsável pela doença do filho. Deixa de achar que precisa dar conta de tudo. Entendeu? E é sobre isso. É a gente olhar exatamente para esses caminhos. É vocês, como terapeutas, futuros terapeutas, saber pegar as rédeas disso também. Eu acho bem triste falar que a gente vai ter uma aula sobre codependência, né? Mas vamos ter outra aula, né? E de outra matéria. E aí eu pergunto para vocês, gente, vocês conseguiram ter uma compreensão maior sobre o que é a codependência química? Conseguiu, Matheus? Que maravilha! Que maravilha! Gente, a codependência química, ela não mata. O que mata são as psicopatologias que vêm com ela. A codependência, ela provavelmente foi aprendida pela sua mãe, pela sua esposa, lá na infância. Lá na infância, onde provavelmente a mãe dela falava para ela assim: olha, sai na rua não. Se o homem do saco te pega, tá tudo acabado. E aí, ela acha que ela tem que proteger o adicto hoje, por causa do homem do saco. É lógico que eu estou fazendo uma alusão. E isso vai ter muito a ver com a nossa próxima aula, que vai ser a PNL, a Programação Neurolinguística, direcionada à drogadição, certo? Hoje eu vim aqui falar de família. Quarta-feira e sexta-feira eu vou voltar para o assunto adicto, mas falando como vocês podem utilizar conceitos da PNL para ajudar o seu paciente. Mas, como terapeuta em codependência, eu atendo hoje muito mais famílias do que adictos. Os adictos que eu atendo, geralmente, eles estão em internação e os primeiros 3 meses é ligação só comigo. Por quê?
para que o adicto aprenda a valorizar a família. Porque a família não sabe dizer, não, eu não vou ligar. A família fala assim, gente, eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu sou uma mãe que, se não se tratassem, estava morta. Eu fiz plano de suicídio quando a minha filha internou. Acho que foi na segunda ou terceira internação dela. Eu fiz um plano de suicídio bárbaro. O que me tirou do plano de suicídio foi amor exigente. Tá? Eu cheguei a mandar, acho que, um mercado para ela, de chocolate, de guloseimas. Eu fiz todas as besteiras possíveis. Ela não parou de usar droga porque eu a internei 4 vezes. Ela parou de usar droga porque ela entendeu que para ela não dava mais. Mas quando ela retornou para minha casa e encontrou uma mãe completamente diferente, ela teve que reaprender também a conviver comigo. Diferente que eu digo, não é no amor, mas é na consciência, é no conceito, é na orientação, é na firmeza de falar não. Não pode, não vai, não aceito. E o codependente, ele tem todas essas dificuldades. Aí adianta você pegar, fazer a tua pérola ali, né? Você deixa ali, ó, o seu carvãozinho, um diamantezinho meio bruto, mas tá lá. Porque você trabalhou, você lapidou. Aí esse carvãozinho volta pro cantinho lá dele e desmorona tudo. E aí, gente? É isso? É para isso que a gente trabalha? É que eu falo, eu trabalho para nunca mais ver paciente. Só para encontrar, assim, vem na festinha do meu filho, vou. Sabe? Sabe? Vem aqui, vamos bater um papo, vamos tomar um café. Vamos. Em clínica, para mim, eu sempre tive essa visão. Hoje em dia eu não estou dentro de clínica, eu só atendo particular, mas a minha visão é a mesma. E quando vocês adquirirem essa visão de que não quero mais ver meu paciente, não quero trabalhar com reincidentes, não quero ver esse sofrimento, vocês se melhoram, vocês se lapidam, vocês fazem um bom trabalho. E aí, eu estou deixando aí para vocês, ó, o meu WhatsApp. Não nego, respondo quando eu posso. Para todo mundo, tá? Não é para vocês, não, para todo mundo. Até o professor Adriano passa por isso comigo. Respondo quando eu posso. Quem quiser informação que eu possa ajudar com grupos, com o que for, pode pedir. Talvez eu demore um pouco para responder, talvez eu não responda hoje, mas eu vou responder. Certo? Agora, eu queria muito uma fala sincera de vocês. Sincero de verdade. E se não precisa mentir, não. Falem a verdade. Foi produtivo para vocês? Quem acha que foi produtivo, me manda um joia. Foi muito bom. Muito bom. Excelente, professora. Muito bom. Que bom. Se foi produtivo para vocês, isso é maravilhoso. Agora, a outra pergunta que não quer calar dentro do meu coração. Vocês vão me aguentar por mais 2 aulas, turma? Com toda certeza. Vamos, professora. Então, gente. Com certeza, professora. Que bom, que bom. Fico feliz.
Nós voltamos quarta-feira com programação neurolinguística, certo? Vão ser 2 aulas de programação neurolinguística, mas eu já vou começar a avisar desde já. Vocês prestaram atenção no começo dessa aula? Gente, eu não estou ensinando técnica, tá? Por quê? Técnica leva necessidade de supervisão, né? E eu levo isso muito a sério. Muito a sério. Toda técnica leva necessidade de supervisão, seja ela aonde for. E eu só tenho uma semaninha com vocês. Eu vou conseguir supervisionar? Eu vou conseguir ser suficiente? Não vou. Por isso eu não dou técnica, mas eu dou toda a base teórica para que os bons ouvintes e os interessados peguem o caminho das pedras, né? E isso é importante demais, gente. Quem diz que a base teórica não tem importância, se engana. Ela é muito importante, sim. Meu telefone está aí, eu estou à disposição. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês nessa aula. Eu agradeço imensamente a presença de cada um nessa aula. Sinta-se abraçado e acolhido por essa professora que vos fala. Qualquer coisa que eu possa agregar, eu estou à disposição. E se eu não puder agregar, eu vou ser honesta em dizer, não posso ajudar, mas posso tentar te ajudar a procurar um novo caminho para isso. Tá? Procurem cursos de conselheiros, especialistas em codependência. Também é muito bacana, né? Não é meu conceito hoje de dar aula, mas também é muito bacana. Esse curso não é comigo, mas é um curso poderosíssimo, dado pela professora Patrícia, que é uma grande amiga minha. Vamos ter, em breve, também pela FENATED, o curso de psicopatologias da codependência. E também, em breve, o curso de programação neurolinguística na primeira pessoa. Certo? Desejo a todos vocês uma boa noite, um bom descanso. Deixo aqui o meu carinho, o meu agradecimento a vocês e espero vocês na quarta-feira. Tá bom? Muito obrigada. Beijo no coração, bom descanso e vamos lá. O meu lema é sempre o mesmo: força que é subida. Então, vem comigo. Tá bom? Boa noite. Bom descanso. Boa noite, professora. Até mais. Obrigado pela aula. Nós. Boa noite. Obrigada, professora. Por nada. A gente consegue esses slides, professora? Vai ser postado a aula para vocês. Boa noite. Boa noite, querida. Vai ser postada a aula para vocês e eu posso postar os slides para vocês, sim. Tá bom? Obrigado. Eu vou fazer o quê? Para ajudar vocês, eu faço um resumão dessa aula, em vez de postar o slide. Vamos combinar assim? Eu faço um resumão dessa aula e mando um PDF para vocês no grupo. Muito obrigado. Fica bom? Ótimo. Então, combinado. Eu vou fazer isso para vocês, tá bom? Beijo, Tchau, gente. boa noite. Boa noite, bom descanso.
Tem que parar de gravar, professora. Professora, tem que parar de gravar. Não faço nada de errado, tem as coisas certinho. Porque se eu fazer coisa errada, eu vou pagar. Lugar um outro lugar, que está pagando, não sei o que eles estão pagando, eu ficar aqui. Ninguém vai parar de gravar aqui, não? Eu sair daqui para ir para outro lugar, que eu gosto da rua, né?